Ele escreveu uma das histórias mais belas que um jogador pode escrever em um clube. É quase como uma casa que você chega já cansado, sem forças, se renova, se fortalece, escreve a sua história e no final você se despede, com lágrimas, de um verdadeiro pitbull que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. O Casemarra, ou qualquer outro apelido usado como forma de ataque a Casemiro, sempre caiu por terra. Assim como toda desconfiança pelo volante que o jogador seria. Seus números e títulos falam por si só. O seu sucesso, sem dúvida nenhuma, deixará rastro para as próximas promissoras gerações que vêm para o meio-campo dos merengues. Ele se despediu do Real Madrid com uma verdadeira sensação de dever cumprido. Mas sua história nem sempre foram só de glórias e de ser amado e reverenciado pelos torcedores. Isso não condiz com 100% da sua trajetória. E é por isso que hoje vamos ver como o volante Casemiro foi de perseguido a adorado. E um meio-campista lendário pelos blancos. Eu sou JR e se você gostar de verdade no final do vídeo, eu peço para que você deixe um like. E se você é novo aqui, seja bem-vindo e já se inscreve para não ficar por fora de nada. Pelo Real, ele foi um entre o tridente de meio-campistas mais icônicos e efetivos dos últimos tempos. Mas se olharmos para trás, Casemiro sempre teve grandes responsabilidades. Ainda quando criança, viu seu pai ir embora de casa e nunca mais voltar. Até hoje não gosta de tocar no assunto, nem com os amigos mais íntimos. Mas a experiência o fez crescer e trouxe muita maturidade. Faz pouco tempo que ele falou que quando ia para os jogos, via os pais com os filhos torcendo por eles e pensava: nossa, por que o meu pai não tá aqui? Eu acho que foi uma época muito difícil. Ele não tinha a presença de um homem como referência na vida dele. Era eu, a minha irmã e a minha mãe. Relatou a dona Magda, mãe do Casé. E depois da falta de paternidade, veio outra barreira na vida do Casé. Logo cedo, aos 14 anos. Assim que chegou ao São Paulo, o volante contraiu uma hepatite e ficou 3 meses sem treinar. Sozinho, na capital, viveu a angústia de estar longe da família e o medo de ser dispensado pelo clube em sua primeira grande chance. Ele ficava na beira do campo assistindo aos treinos todos os dias. Às vezes até chorava, ficava com medo. Como ele tinha acabado de chegar, ele vivia o receio de que mandassem ele embora. Conta Bruno Petri, que foi o treinador do jogador entre seus 14 e 16 anos. Ele passou por tudo isso e seguiu em frente na Cotia. Então vieram os títulos nas seleções de base, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e adorado por Juvenal Juvencio. Seu início era promissor no São Paulo, mas não conseguiu emplacar com rapidez no profissional e alterou entre boas e más atuações pelo elenco principal. Quem conviveu com o volante na época reconhece que o universo que se abriu na frente dele mexeu com a cabeça do craque. Casemiro verdadeiramente se deslumbrou com o que estava vivendo. Ele cometeu muitos erros extracampo e já admitiu isso publicamente, mas pagou um preço alto. Acabou rotulado pela torcida como o Casemar, por ser baladeiro e parecer um pouco marrento. Mas quem conhece Casemiro de perto garante que nunca houve soberba, mas sim um excesso de timidez que foi mal interpretado por todos. E depois de dias turbulentos, a sua irregularidade em campo, a torcida tricolor que pegava no pé, a desconfiança por parte da diretoria e o sonho de fazer história no clube, tudo isso junto abalou o garoto que tinha recém subido. Em alguns momentos, chegou a chorar com a família, com os amigos e até em campo, depois de um clássico contra o Corinthians em 2012. Teve um jogo no Morumbi que ele estava no vestiário e me ligou dizendo que tinha sido cortado, quase chorando, e pediu para eu ir na casa dele depois para a gente conversar. Ele dizia: fui cortado, nunca pensei que isso fosse acontecer, não acredito que eu tô passando por isso. Ele ficava mal, dava para ver que ele estava sem chão. Relata Bruno dos Anjos, que jogou com ele durante as categorias de base. Nesse período, o que acabou se tornando o refúgio do Casé foi as orações de Dona Magda, que sempre dizia para ele que Deus arrumaria um jeito para melhorar a situação que eles estavam vivendo. E em contrapartida, o volante seguia trabalhando. Depois de críticas sobre críticas, ele foi vendido às pressas ao Real Castilha por 4,5 milhões de euros. Hoje, o próprio São Paulo reconhece que não soube lidar com um menino talentoso que estava em um processo natural de amadurecimento. Casemiro foi negociado com o Real B em 2013 e deixou os tempos difíceis lá para trás. Não demorou muito até ser promovido por José Mourinho e logo após ir muito bem com Carlo Ancelotti. Mas não seria nada fácil sua vida em Madrid. Ele teria que disputar posição com ninguém mais, ninguém menos que o lendário Xabi Alonso, Khedira e o croata Modric, que havia vindo da Premier League. Foi quando ele, então, tomou uma das decisões mais difíceis e que mudariam sua vida para sempre. Fez questão de ser emprestado ao Porto, para ter mais chance de jogar mesmo com medo de não voltar a vestir a camisa merengue. A sua aposta deu green. Foi no Porto que ele deu a grande tracionada na sua carreira. Ele chegou com o pensamento: agora
agora é a hora de mostrar. Se eu não mostrar agora para mim e para o mundo que eu sou o jogador do Real Madrid, não vai ser nunca mais, contou o Bruno dos Anjos, amigo de Casemiro. Os resultados não demoraram a aparecer. Casemiro foi o destaque do time de Porto, levando ele às quartas de final da Champions League. O volante marcou um golaço nas oitavas de final contra o Basel e foi o segundo maior desarmador de jogadas da edição, atrás apenas do sérvio Matic, que atuava pelo Chelsea. O sucesso nos 41 jogos que atuou foi tanto que o Real Madrid pagou 7,5 milhões de euros, o equivalente a 26,4 milhões de reais ao Porto, para pegá-lo de volta em uma espécie de cancelamento de empréstimo. Chegando de volta à Espanha, um jogo em especial foi a cereja do bolo. Para tudo começar a fluir na vida do Cazé, ele simplesmente parou Lionel Messi, junto com seus cúmplices Neymar e Suárez, em um El Clássico lendário. A atuação de Casemiro chamou muita atenção, e ele foi considerado o melhor da partida pelos seus desarmes e posicionamento em campo. Não deu a menor chance ao trio de Messi. O volante então se tornou o homem de confiança de Zinedine Zidane e recebeu vários elogios do técnico. Virou manchete nos principais jornais e programas de TV esportivos do mundo inteiro e estampou a capa do Marca com o apelido de El Tanque. A internet deu ainda mais força, criando vários memes com Messi no bolso de Casemiro. E desde então, foram só alegrias. Se concretizou ao lado de Cristiano Ronaldo, mas foi no meio que ele formou o que para Florentino Pérez é chamado de os três tenores, junto com o Luka Modric e o alemão Toni Kroos, que para muitos pode ter sido o melhor trio de meio-campistas da história. Juntos, foram 18 títulos, entre eles 5 Champions League e 3 mundiais interclubes pelos merengues. Simplesmente não teria como ser maior que isso. Fora os títulos individuais e os anos em que ele esteve entre os 11 melhores da Champions League e do Campeonato Espanhol. Cazé realmente fez uma história de filme no Real Madrid. E agora na Premier League, ele terá uma nova empreitada e um desafio talvez ainda mais difícil. Ao lado de seu antigo parceiro Cristiano Ronaldo, terão que fazer um grandíssimo esforço para reavivar o ânimo do United. E se não der certo, ele pode largar tudo e começar a jogar o CSGO, já que ele tem o seu próprio time de esportes e que vai muito bem. E aliás, o Cazé joga muito. Brincadeiras à parte, sua história é incontestável. E eu acredito que alguns torcedores são paulinos se arrependem do que fizeram, não só para ele, mas para vários outros jogadores, que foram revelados pelo clube, inclusive Kaká e Lucas Moura. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, o que você acha do Casemiro? E será que ele vai dar certo na Premier League jogando pelo Manchester United? Eu sou o JR e espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like. E se você é um fã de futebol, já se inscreve no canal. E se você quiser ver a incrível ascensão de Vinícius Júnior, eu vou deixar no card acima. Mas se quiser ver 7 segredos sobre Rafinha, eu vou deixar no card abaixo. Espero você lá.